E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar sobre CCOE, uma coisa aí fundamental para que as empresas, as organizações, aproveitem o máximo de suas nuvens, aproveitem o máximo de sua tecnologia, aproveitem o máximo de sua equipe de DevOps. E para isso, temos aqui hoje comigo a nossa co-host Fernandinha, tudo bem? E aí, Ângelo? Pois é, tudo certo, tudo ótimo. Estamos aí para falar desse tema. Vambora, que eu tô doido para falar e aprender sobre isso. E nós vamos aprender com Felipe Cidade, mais uma vez aqui, nosso gaúcho preferido aqui, participando do nosso Entre Chaves. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Ângelo. Vamos dar uma desbravada aí, o que é essa sigla aí, CCOE, entender um pouquinho mais do conceito e como é que ele pode ajudar o nosso dia a dia aí de DevOps aí de novo. Então vamos começar explicando pelo menos o significado da sigla, esse CCOE, que é o Cloud Center of Excellence, ou traduzindo, Centro de Excelência em Nuvem. Já falei que é algo que ajuda muitas organizações para explorarem o máximo possível das nuvens, dos recursos, de poder entregar com mais qualidade, com mais agilidade, Acho que isso aí é o básico. Mas o que você pode falar pra gente, Felipe, que não tá tão óbvio aí nesse nome do CCOE? O que você pode explicar pra gente melhor aí sobre essa sigla? O CCOE, ele é hoje uma estrutura complexa, podemos dizer assim. Como o próprio nome diz, o Centro de Excelência em Cloud, ele é uma estrutura grande, composta por vários papéis, que tem suas responsabilidades delimitadas e tudo mais, mas ele tem este papel de fazer uma gestão transparente, clara, cumprindo os objetivos da organização como um todo, Ele tem um papel muito forte de capacitação, treinar as pessoas ou de habilitar as pessoas a usar a cloud de forma consciente, e aí com isso vem várias ferramentas, A gente está falando aí GitOps, IOPS, FinOps, aí vem todo esse sopa de letrinha Ops aí, dentro do CCOE. Então é isso, esse é o grande papel dele, fazer essa orquestração e fazer essa governança da cloud de maneira que seja sustentável e que dê um retorno para a empresa de alguma forma, Boa. Eu tenho uma curiosidade aqui sobre esse termo, que desde os anos 2000 já existiu o termo Centro de Excelência, o Center of Excellence. Desde os anos 2000, mas ele não estava diretamente relacionado à cloud. E foi em 2016 que um cara da AWS, que era responsável pela estratégia empresarial da AWS, que cunhou o termo Cloud Center of Excellence, já associando aí às nuvens. E depois disso que as outras, Microsoft com a Azure, e o Google Cloud, adaptaram também para esse framework aí, para esse modelo do CCOE, Então, bem interessante, é um termo que já existe há bastante tempo, mas foi associado à nuvem só em 2016. É o grande boom da nuvem, Exatamente, isso que eu ia falar. Por volta disso aí, Foi o grande boom da nuvem. Uma coisa interessante é assim, a primeira vez que eu ouvi esse termo, pra mim, eu não sei se pra outros ouvintes aí também se arremeteu a isso, parecia que era algo como saber usar várias nuvens ao mesmo tempo, assim. A primeira vez que eu ouvi esse termo, eu achei que era alguma coisa assim. Não faz muito sentido pra um cliente que usa uma nuvem só, sabe? Eu tive essa impressão. Depois eu fui estudar um pouco mais sobre o termo, fui entender. Atualmente aqui no DTI a gente tem até projetos que trabalham com isso, e eu entendi que não, até mesmo para um cliente que tem uma nuvem só, faz sentido, Sim, a verdade sim, o fato de ter uma nuvem, ter várias nuvens, ele não é delimitador para o centro de excelência, digamos assim, Como eu comentei antes ali, o papel dele é fazer essa governança, essa orquestração. Quando você tem uma nuvem, você tem várias nuvens, você pode ter um custo muito alto e pode ter uma complexidade muito grande do que está rodando, quais são tuas cargas de trabalho, quais são os teus workloads que estão rodando nessa nuvem, Então, é bem comum as pessoas acharem, as empresas acharem que é algo muito longe, muito difícil de implementar e algo muito complexo e caro, Muito pelo contrário, é algo que eu enxergo hoje que se faz necessário. Os custos da nuvem, uma nuvem só, não precisa ter várias, mas ele pode disparar muito rápido, faz uma arquitetura errada, uma configuração que tu fez equivocada e tu pode ter no final do mês uma conta gigante para pagar, e se tu não tiver pessoas capacitadas, habilitadas e com o olhar para o que está acontecendo dentro do teu ambiente da nuvem, tu pode acabar com todo o projeto de fazer essa rampagem, sair do on-premise e ir pro cloud nesse sentido, assim, Como eu comentei também, eles têm esse papel de capacitação, de capacitador, de habilitador, justamente para não só ficar essa questão da nuvem interno nas pessoas, nos DevOps, ou nos arquitetos, ou quem seja que esteja trabalhando dentro do CCOE, mas sim permear isso para toda a organização, criar essa consciência e tudo mais. No final das contas, não ter uma governança clara pode fazer com que a nuvem realmente vire um caos extremamente caro também, E eu tava pensando que mesmo, quando a gente olha para os nossos clientes aqui na DTI, não é tão comum ainda
seria se ter um CCOE. Assim, tem algumas empresas que adotam, algumas estão querendo adotar, mas ainda não é uma coisa muito comum, assim. E eu queria saber com você, Felipe, quando que você acha que é o momento certo, assim, de adotar um CCOE para uma empresa? Sendo bem honesto, o momento certo é no momento que tu decide que tu vai começar a usar a nuvem, né? Esse seria o ideal, vamos lá, o sonho, né? Tu nascer, eu tenho hoje meus servidores, todo o meu parque on-premise e quero começar a rodar as coisas em nuvem. O certo seria tu ter uma estrutura, talvez não tão robusta como a gente tem em alguns clientes aqui, né? Onde o CCOE tá há 5, 6 anos sendo desenvolvido e aí, né, tem todo um ecossistema muito forte, mas nascer de uma forma correta. E eu acho, então, a minha opinião é de que o CCOE deveria iniciar desde o dia 1, né? Ou antes de eu subir as minhas cargas de trabalho para a nuvem, eu ter uma equipe de trabalho focado em gerir, né? Ou criar essa subida à nuvem de forma consciente e com governança, né? Mas assim, nada impede de alguém que já está há anos trabalhando na nuvem implementar, ou, né, ou quem está começando agora. Eu acho que é um termo e é uma estrutura que ela é muito maleável, né? Então dá para ir jogando, né? Eu acredito que empresas que não têm um time de CCOE, né, normalmente essas atribuições de nuvem ficam com o time de infra, né? Assim, existe normalmente um time de infra, né, que cuida da nuvem. Eu sei que você já falou algumas coisas aí, como capacitação, como, né, se realmente ter um cuidado bem ativo e tudo mais, mas o que você acha que são realmente as diferenças entre um time CCOE e um time de infra? E o time de DevOps também, sabe? Porque tem muita gente que deixa essa parte, que tem um time de DevOps lá, que pode ser considerado algo mais novo do que um time de infra, né? O termo DevOps é algo muito mais novo. E agora a gente tá falando do tal do CCOE também. Então a gente pode fazer essa comparativa, né? Qual que é a diferença entre os três, o que um engloba o outro ou não. O time de infra, o time de DevOps, mais quem for, vão acabar virando o CCOE, né? O CCOE, a gente, no dia a dia, acaba tratando como uma equipe, como uma estrutura de pessoas trabalhando, mas, na verdade, ele é um termo para esse povo todos que reuniu para fazer a governança da nuvem, né? Então, por exemplo, o cliente que eu estou inserido, que é o time de CCOE, é o meu time, né? E a gente tem tem especialista em infra, tem especialista em DevOps, tem desenvolvedor, tem arquiteto, tem PO, tem todo mundo rodando dentro desse time para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais saudável, né? Então, assim, eu acho que não um time de CCOE para um time que é só de infra ou um grupo só de pessoas que são DevOps, acho que a diferença, a coordenação disso, e o CCOE ele trabalha sempre com um objetivo muito claro, assim, de reduzir custo, capacitar as pessoas, segurança, fazer a gestão da complexidade das cargas de trabalho que estão sendo inseridas. Hoje o CCOE tem um papel muito de trazer inovações para dentro da empresa, que ele está toda hora sendo exposto a novidades que a nuvem está trazendo, ou a ferramentas novas, ou novas formas de trabalho. Então eu acho que assim, o CCOE, ele é nada mais do que pegar essas pessoas que estão hoje isoladas, né? A infra, ela não tem só a responsabilidade da nuvem, tem a responsabilidade do on-premise, da rede interna da empresa, e cuidar de fazer a evolução tecnológica. O pessoal de DevOps está muito preocupado em otimizar aquele workload lá que o pessoal está trabalhando, aquele produto que está sendo trabalhando, criar suas pipelines de CI/CD, por aí vai. Então, o CCOE é mais nada do que juntar essas pessoas com essas skills diferentes e colocar um norte, né? Colocar um caminho para essas pessoas percorrerem, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu vi que é diferente, é que normalmente, né, num time tradicional que, enfim, tá entregando uma feature de um produto qualquer, normalmente esse time precisa se preocupar com tudo que ele vai precisar fazer na nuvem. Claro que ter um time de infra talvez vai ajudar, né? Às vezes o time não vai nem ter permissão com certas coisas, mas dado que ele tem permissão, ele que vai ter que tratar de criar seus pipelines, implementar o seu CI/CD, fazer tudo que ele precisa, né? Provisionar o seu ambiente como um todo. E acredito que, aí você pode falar muito melhor que eu, né, Felipe? Mas acredito que numa empresa que existe um CCOE, igual o cliente que você trabalha aqui na DTI, muitas dessas coisas são abstraídas, né, pro time de produto. O time de produto meio que já sabe que já existe um tanto de padrão, um tanto de coisa que vocês entregam pro time de produto só pra eles, sei lá, codarem e não se preocuparem tanto com essa parte de implantação, né? O CCOE nasceu, até contando um pouquinho da história desse cliente, assim, acho que é interessante para trazer um pouco de contexto, né? Esse cliente, ele acordou, teve esse insight de começar a abraçar essa causa do CCOE, digamos assim, né? Há uns, 5 anos atrás, em torno disso, né? Com a própria Microsoft dando suporte, e depois, logicamente, a gente entrou, DTI entrou e acabou melhorando e trouxe uma série de processos, né? Mas ele começou com essa preocupação justamente eles tinham uma conta muito alta de Azure. Os times, como tu comentou,
nuvem, os times tinham muita dificuldade, cada um entrava lá e subia o recurso que queria, como queria, e aí as coisas começaram a se perder um pouco o controle, né? E aí o CCOE, ele foi criado justamente com essa responsabilidade de otimizar as coisas, deixar as coisas mais fáceis, e aí nessa esteira se criou muito padronização e muita ferramenta para justamente fazer isso que tu tá comentando, né? Do melhorar ou deixar o time de desenvolvimento responsável por desenvolver e não se preocupar com os recursos, né? Então a gente hoje já tem um processo onde quer se desenvolver uma aplicação tal, entra-se em contato com o CCOE faz o auxílio ou se desenha como é que vai funcionar essa infraestrutura, que é quais recursos eles podem usar, e aí trouxe padronizações de se criar componentes, na qual todos os recursos geraram esses componentes, e aí o time de produto não precisa se preocupar com os recursos, com o desenvolvimento dos recursos, né? Se criou as políticas de segurança, todas as políticas de segurança estão já embarcadas dentro da nuvem lá, então ele não consegue fazer coisas que não foram definidas ou que não foram previamente construídas por causa dessa política. Então sim, a gente tem muito esse papel de tirar essa carga do time de produto, né, do time que está lá desenvolvendo o seu produto e quer fazer a entrega o mais rápido possível, né, com muitas aspas aqui, acaba terceirizando esse processo, né. Lógico que o negócio que é legal comentar, a gente nunca tira a liberdade do time de criação, né, o time ainda tem total liberdade de poder mudar, criar, fazer o que ele quiser, só ele tem que ficar, logicamente, dentro dessas políticas implementadas pelo CCOE, né. O time de CCOE tem que ser um facilitador, né? Não pode limitar também, engessar demais o processo, né? Você tem que fornecer, pelo que eu estou entendendo, você tem que fornecer as ferramentas para que as equipes possam desenvolver cada vez com mais agilidade, cada vez aproveitando o máximo possível da nuvem, mas com mais facilidade, né? Isso. Estou entendendo também que tem muito a ver com processos, com definição de processos, com definição de governança, provavelmente muita preocupação com segurança, né? Então eu queria saber se no dia a dia de vocês também tem muita escrita de documentação, tem muita desenho de fluxograma, mas não aquelas caixinhas de arquitetura, mas sim aqueles fluxogramas de processos também. Queria saber se no dia a dia de vocês aí tem um pouco disso. A gente brinca aqui que a gente é pago para escrever documentação. Esse é o nosso nosso dia a dia, né? A gente tem uma política bem legal. Uma política não, a gente tem um processo bem bacana, assim, de tudo que nós geramos dentro do CCOE. Eu falei lá no início, lá que a gente tem uma característica de trazer inovação, de fazer muita pesquisa, Spike, POC, toda hora tem alguma coisa acontecendo. Então a gente gera muita documentação mesmo. Assim, a gente escreve muita coisa, gera muito fluxograma de processos e fluxogramas de caixinha de arquitetura também. Então sim, a gente é bem forte essa questão da documentação, né? Não só uma documentação interna, mas como uma documentação pública também, né? Então as coisas que são pertinentes aos times de produto, elas são disponibilizadas para os times de produto, né? Para os times de desenvolvimento terem acesso, né? Não só documentação, como muito template também, né? Por exemplo, esse comentário ali, a questão do CI/CD ali, né? Pipeline para entregar, para integrar e para subir as coisas. A gente, por exemplo, criou há alguns anos já um template de CI/CD onde o time de desenvolvimento só tem que fazer a referência lá no arquivo YAML dele lá, passar os parâmetros, e esse template é responsável por fazer de pegar o recurso, fazer validação do recurso, fazer teste de passar no sonar, se for o caso, fazer validação se o que ele está subindo é condizente com as políticas, e aí fazer o deploy do recurso propriamente na nuvem, né? Então, já se tirou-se mais um peso do time de produto. Agora, se ele quiser, ele não precisa ter ninguém do outro lado lá desenvolvendo uma pipeline de CI/CD, né? Isso já tá com o template pronto. É um exemplo, né? Eu tava justamente querendo, Felipe, alguns exemplos, até pra gente deixar mais, tangibilizar um pouco mais, né, pro ouvinte, o que o time do CCOE produz. Nesse exemplo que você deu, então o time de desenvolvimento, ele simplesmente pega esse template lá, cria lá o YAML dele dentro do projeto, imagino que já tá tudo setado, ele deve ter que setar umas duas coisas lá e pronto, né, e já tá pronto essa parte. É mais ou menos isso? Isso. Nesse caso, o template da pipeline é bem isso mesmo, né? Então a gente tem a documentação, tem os parâmetros que ele pode preencher, então tem 2 ou 3 templates, por exemplo, tem um que é de single pipeline, múltiplas pipelines, e aí ele pode carregar o template que faz sentido pro workload dele lá, pro projeto dele, vai passar os dados e subir ela pra ferramenta que for de DevOps. E você pode dar mais algum outro exemplo pra gente? Um outro que é bem bacana de falar também, a gente criou componentes, todos os recursos hoje da Azure e AWS, e aí já fazendo parênteses com o que o Ângelo falou antes de multi-cloud. Desde o ano passado, esse cliente na qual eu estou inserido, a gente está fazendo um projeto de ser multi-cloud. Então a gente tem mais 2 clouds dentro do ecossistema do CCOE, essa segunda cloud
que é a AWS no caso, né? A gente está fazendo tudo que a gente fez para Azure, agora a gente está transformando também para AWS, e aí vem no exemplo que a Fernandinha pediu, que a gente criou-se para Azure todos os recursos que são necessários para os times de produto trabalharem, para os times de desenvolvimento trabalharem, a gente criou componentes deles. O que são esses componentes? É o recurso escrito em infraestrutura como código, no caso da Azure é ARM Template, no AWS é Terraform. A gente escreveu todo esse recurso, e aí, dependendo do recurso, ele pode ter, por exemplo, uma storage account. Ele vai ter storage account, ele vai ter um private endpoint, ele vai ter um log analytics para fazer a questão de logs. Ele vai ter uma série de recursos que, se o time de produto fosse embarcar isso aí, ele ia ter que ter essa responsabilidade de saber quais são os recursos que ele precisa subir junto, fazer a configuração desses recursos e aí depois fazer o deploy disso, né? Então a gente pegou o recurso storage account, botou tudo que precisa para uma storage account funcionar, jogou para dentro desse componente, criou esse componente. E aí o que o time de produto tem que fazer? Ele tem que puxar esse template, que é um template também, né? Deste recurso, preencher os parâmetros, e aí não são dois, dependendo do recurso tem um monte de parâmetros, e ele preenche esses parâmetros e ele já tem a infraestrutura dele como código de uma maneira muito mais fácil, digamos assim, e sem a preocupação, por exemplo, se faltar um recurso ou se esse recurso não está mais disponível na Azure, que isso acontece, ou na AWS, tanto faz. Então ele perde um pouco essa necessidade dessa responsabilidade, e essa responsabilidade passa a ser do CCOE em disponibilizar esses componentes, né? Então aí a gente tem componentes tudo, storage account, banco de dados, de inteligência artificial, tem algumas coisas também. Tudo que é preciso se cria-se um componente. Então, uma das fases, por exemplo, da avaliação do CCOE para um time de produto a gente chama de component gap analysis, né? Que é verificar se existe ou não, o que tem que alterar naquele componente para que o time de produto precisa, para que o time de desenvolvimento precisa, existe ou não. Se não existir, a gente adapta ou cria o componente, aí vai depender muito de cada necessidade, né? Atualmente eu estou atuando no cliente da DTI também para o mercado financeiro e claramente eu vejo aí algumas ações que facilitam o nosso dia a dia como desenvolvedor, que lá dentro provavelmente é de uma equipe que é o CCOE ou algum nome parecido aí, né? Quando a gente cria um novo projeto, igual você estava falando, você entrega para a equipe de produto, facilita o dia a dia deles, né? Quando a gente cria um novo projeto, a gente já consegue esse projeto ali, já existem todos os templates que entregam para a gente. Pipeline pronto, o repositório pronto, com todas as políticas de segurança, ninguém pode comitar na main, na master, né? Com o provisionamento facilitado, o pipeline já consegue subir o ambiente em UAT dentro do Kubernetes. Então, tudo isso são templates, são scripts que rodam, que o desenvolvedor, a pessoa que está pensando no produto, desenvolvendo o código ali do produto no final das contas, ele tem que se preocupar bem menos com essa parte de infraestrutura, né? E aí tem um outro aspecto dessa facilitação que eu gostaria de abordar aqui também, que você mencionou aí sobre os componentes, banco de dados e tal. Também tenho esse benefício no cliente que eu tô atuando lá, que a gente tem uma plataforma de IAC, e quando a gente está subindo um novo recurso, a gente precisa passar por uma série de aprovações, né? Dependendo, é um recurso que vai criar um token com um escopo a mais ali no auth, um recurso que vai ser acessado por outro, aí você tem que liberar a permissão, enfim. Aí tem grupos diferentes de aprovação, e isso tem que ser feito, por causa de política de segurança, governança corporativa e por aí vai. Então isso também é um tipo de funcionalidade, um tipo de responsabilidade, melhor dizendo, que poderia cair no time de CCOE e que poderia ajudar muito a monitorar a segurança dentro de uma organização também. Quando a gente fala de segurança, não é só segurança de, o hacker vai invadir, não. Às vezes é a segurança da gente poder fazer só o que a gente deve fazer ali na hora de liberar permissão entre recursos, coisas desse tipo, né? Trazendo de novo, né? Vou trazer para a estrutura que eu estou inserido ali, que fica mais fácil de explicar, né? Mas assim, hoje os componentes, digamos assim, que são criados pelo CCOE e que, por exemplo, tem uma política da Azure que impede, vou chamar impede aqui para ficar uma palavra mais fácil de entender, mas impede, por exemplo, os tipos de produto criarem recursos que não foram previamente acordados na nuvem, né? Então, por exemplo, eu preciso de um novo servidor eu usava SQL Server e agora eu preciso, sei lá, de um PostgreSQL. Só que o meu workload não prevê eu ter um PostgreSQL. Nos ambientes de não prod, onde estão desconectados da rede, etc e tal, ele tem liberdade para fazer os testes dele. Mas na hora de subir em produção, tem uma política que já impede, por exemplo, dele criar este recurso. Ele quer esse recurso? Beleza, pode criar, não tem problema nenhum. Mas vamos sentar, conversar e aí fazer o que tu tá comentando aí, Ângelo, de quais as permissões tu vai precisar, quais as rotas, vai ter acesso público, não vai ter acesso público. Se precisar acesso público, quem é esse, da onde que tá vindo esse acesso, porque eu vou precisar liberar Fire, eu vou precisar liberar uma série de estruturas para poder chegar neste meu recurso. Por padrão, por exemplo, hoje, dentro do cliente,
nenhum recurso tem acesso público. Isso é padronizado. Já é fechado no próprio componente. Então ele cria o componente, não tem acesso público. Ele precisa de acesso público, aí tem toda uma cadeia de aprovação, obviamente, mas ele consegue fazer isso através do próprio recurso. Desde que acordado, ele pode ir lá e fazer. A segurança, sim, hoje é um dos pilares, né, do CCOE, né? Ter essa... padronizar, fazer a segurança, conformidades, eficiência operacional e monitoramento. São os grandes pilares hoje que o CCOE está trabalhando. Né? A loja de segurança tem um time de segurança e a gente, logicamente, é parceiro desse time de segurança para fazer todos esses viés, né? Mas a gente, via de regra, tenta criar o máximo de coisas para o time de produto que ele possa trabalhar de forma sem depender, por exemplo, do próprio CCOE ou de um DevOps externo ou o que for para ele poder trabalhar. Né? Eu, ouvindo isso que você estava falando, eu já estava com essa dúvida aqui, mas fiquei ainda mais, né, assim, porque são múltiplos times de produto, né, e um time de CCOE que fica lidando com isso tudo. Como que esse time não vira gargalo? Porque eu entendo que existem muitos benefícios, né, mas igual você deu um exemplo aí, na hora que o time de produto às vezes vai precisar de um negócio que vai precisar discutir com o CCOE, só que existem vários times de produto que às vezes vão precisar discutir com o CCOE, e aí? Às vezes a gente é gargalo, não tem muito como fugir disso, de vez em quando não tem, se é algo muito complexo ou se é alguma coisa muito nova, Sim. vai acabar tendo que, sei lá, fazer uma POC internamente para descobrir como é que a gente vai entregar aquilo, tudo mais, então, volta e meia a gente vira gargalo. Mas a ideia justamente de ter templates, components, as políticas implementadas, e aí esse é o nosso grande papel de ficar fazendo essas coisas girar, né? Isso tudo está bem azeitado para poder girar bem. É que 90% dos produtos que sobem são produto que ele vai lá, pega o componente da prateleira, pega o template pipeline, monta ali, sobe. Que aí já facilitou pra caramba, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, nesse cliente são 32 times de produtos, tá? Só pra você ter uma ideia da dimensão, né? Acho que, assim, tem 2 ou 3, assim, que a gente gasta mais tempo trabalhando junto, porque são produtos bem mais complexos, né? Um é o pessoal de dados, um pessoal lá que tem umas VMs bem complexas, então esse pessoal que tem, a gente acaba gastando mais tempo, assim. O restante dos times de produto é algo muito, muito do dia a dia, assim, e aí acaba ficando bem mais simples. Eu fiquei, quando eu fiz a pergunta também, o time, né, como não virou gargalo, mas também como não ser conhecido como time da burocracia também, né, que tipo assim, aí, tá vendo, lá vem esse cara pra criar burocracia pra mim. Que querendo ou não, quando o dev tem permissão pra ele mesmo criar os recursos, claro, né, tem muitos problemas, mas um deles não é a burocracia, né, tipo assim. Então, é bastante tempo que a gente tá trabalhando pra tentar deixar as coisas mais suaves possíveis, né, mas não tem como não fugir de uma certa burocracia, até para o negócio não virar bagunça, né? É, sim, que é exatamente a burocracia que evita a zona, né? Exatamente. Mas como eu falei, assim, a gente hoje tem por exemplo, na Azure lá, a gente tem os times de produtos, os times de desenvolvimento, eles têm de 2 a 3, depende, vamos botar na média aí 3 ambientes disponíveis para eles trabalhar. Um de produção, um de QA, né, e um de dev. Via de regra, esse ambiente de dev é onde eles têm mais liberdade de poder criar o que eles quiserem, lógico, da política pré-estabelecida, né? E aí acaba minimizando um pouco essa situação de é muito burocrático, qualquer coisa que eu preciso fazer, eu tenho que pedir permissão, né? Então esse ambiente dev, ele pode criar um recurso lá específico para ele pode testar alguma coisa que ele precisa testar, etc e tal. É alguma coisa muito diferente, vai subir para produção, e aí obviamente entre esse dev e produção tem essa etapa um pouco mais burocrática. Mas via de regra, os times de desenvolvimento, eles têm muita liberdade, e aí é o papel nosso como CCOE dar essa liberdade vigiada, digamos assim, né? Para ele poder fazer trabalhar, né? E fazer esse recurso, né? Uma outra coisa que esqueci de comentar que é bacana, assim, a gente criou muita automação ao longo desse tempo, e acho que é um dos papéis que o CCOE tem que fazer também, é criar essas automações de maneira que facilite mais ainda a vida dos produtos. Por exemplo, a gente hoje tem os ambientes de playground e de sandbox, né? E aí a Fernandinha tem um projeto e ela não sabe que recursos ela vai usar, ela quer experimentar e quer fazer um negócio. Então o time de produto abre um request lá, um support request, dizendo que quer um playground, por quanto tempo ele vai usar, e aí a própria automação cria esse recurso de playground e dá as permissões necessárias para a Fernandinha ir lá e brincar durante o tempo que ela mesma estabeleceu que ela precisa trabalhar naquilo, né? Então acaba sanando um pouquinho essas burocracias, assim, principalmente com essa parte de automação, né? Sobre essa flexibilidade que os times têm que ter, eu acho que a gente tem que pensar um pouco botar na balança o seguinte: se todos os times
tiverem flexibilidade demais, aí vira uma zona, que é o que a Fernandinha tava falando ali. Cada um vai usar a nuvem de um jeito, aí o custo vai estar alto, ninguém vai entender por que vai estar altíssimo, sabe? Então quando a gente padroniza, a gente não tá padronizando só pra burocratizar e tem que passar exatamente por esse processo, ou a gente não tá padronizando pra engessar, a gente tá padronizando pra gente organizar, né? Acho que essa que é o principal propósito aí de um time de CCOE. Padronizar, definir processos bem estruturados que permitam a flexibilidade quando ela é necessária. Você citou bons casos aí pro time de dados, para um time que tem uma VM mais complexa, para um time que tá fazendo alguma coisa de inovação. Às vezes é um time que precisa testar uma ferramenta diferente porque precisa de uma eficiência melhor, um desempenho um pouco melhor, vai precisar de uma ferramenta diferente e tá tudo bem. São casos que são exceção, mas que a exceção seja a exceção, né? Que seja, igual você citou aí, 90% dos times entram ali no processo e conseguem encaixar as ferramentas nas necessidades que eles têm no dia a dia. Isso que é muito legal, né? Facilita muito para o time de gestão mesmo. Já tô pensando aqui também para monitorar custo disso, deve ser uma loucura também, né? Se você não tiver uma padronização. E aí, quando a gente fala de monitoramento, aí eu queria puxar monitoramento assim, que tipo de monitoramento, eu falei de monitoramento aqui, pensei nisso agora, que tipo de monitoramento que cairia na mão do CCOE? Porque aquele monitoramento, deu erro na aplicação, vamos entender o que está acontecendo, isso aí é um monitoramento que cada equipe faz do seu produto, né? Mas imagino que dentro do CCOE, eu citei aqui o custo e me veio isso à mente, né? Monitoramento de custo, entendo que seja uma responsabilidade do time de CCOE. Tem algum outro exemplo que você consegue dar pra gente? Hoje a gente, dentro do CCOE, a gente tem várias métricas na qual a gente está sempre observando e tomando ações em cima dessas métricas, tá? Custo, acho que é a mais fácil, a mais palpável, né? E aí, um exemplo legal de fazer, a gente vem aí há uns 3 anos fazendo redução de custos, fazendo trabalhos de redução de custos da nuvem. Já vou até comentar, se você quiser trazer algum número aí de quantos por cento, quantos milhões economizou, fica à vontade também. Nos últimos 3 anos, 450 mil euros foi o que a gente economizou em cloud, tá? E aí, para isso, para chegar nesse número, nessa métrica de controle de custo, a gente tem que ter outras métricas na qual a gente está olhando. Por exemplo, as métricas de consumo das aplicações, né? Será que a carga de trabalho está aquém aquele trabalho, ou está supervalorizada ou não, né? E aí, em cima disso, por exemplo, a gente pegou várias functions, por exemplo, que estavam hiperdimensionadas, né? Tinha um recurso a mais, usando 2% da capacidade, 1% da capacidade. Então, começou-se todo um trabalho de olhar para esses números de desempenho dos recursos que nós temos lá, e dentro desse desempenho a gente começar a fazer esses trabalhos de, tá, tudo bem, tu tem aqui, sei lá, um SQL com 200 DTU, mas tu precisa de tudo isso? Ah, não sei, tá, vamos olhar pro teu número. Olhando pro teu número. Ah, não, cara, mas 90% do tempo tu tá usando 1% da tua capacidade. Quem sabe a gente troca o tier que tu tem, coloca alguma coisa, um auto-scale aqui para fazer essa escalabilidade, quando não precisa, reduz. Se começou a ter esse olhar, processinho, né? A gente padronizou, a gente criou os templates, agora a gente tem que olhar para tudo isso que está implementado, e aí onde é que nós vamos agir, onde é que a gente vai agir. Logicamente, economizar dinheiro. No fim, é isso que as empresas querem, é não ficar queimando dinheiro, né? Então a gente começou a ter essas métricas. Então tem essa métrica de custo, para chegar, temos o número. Agora eu quero reduzir o número, o que eu preciso olhar? A gente foi olhar para as métricas de desempenho das aplicações. Aí, em cima das métricas de desempenho, como estão os nossos contratos com os nossos cloud providers, né? Será que a gente não consegue fazer um reservation do que a gente tem? Reservar por 3 anos e aí tem um abatimento lá de 60% do valor daquele recurso? Então teve todo esse trabalho, é papel do CCOE fazer todo este trabalho, né? Não só olhar para os recursos de como vai subir, como vai fazer, mas também como eles estão sendo utilizados, e aí num papel muito mais de propor as alterações para os times de produto, né? E logicamente, a palavra final é do time de produto. Se a gente chegar lá e dizer, ó, tu tem um SQL Server, tu tá usando 2% da tua capacidade, vamos reduzir para ficar... Não, a gente quer isso aqui, porque pode eventualmente, beleza, ok, quem tá pagando a conta no fim é eles, né? Mas é a empresa toda, mas logicamente o rateio é deles lá. E a palavra final é deles, porque eles sabem onde é que aperta o calo do produto deles lá, e a gente, de novo, a gente é mais uma ferramenta habilitadora, de novo, capacitação e tudo mais, para poder fazer a condução desse processo. E essa métrica de custo, por exemplo, né, ou de desempenho, igual você estava falando, são as métricas que a gente pode considerar como métricas de sucesso do time do CCOE? Porque, assim, um time de produto, normalmente, ele tem muito mais essas métricas de sucesso, muito mais claras, né? Que é tipo, é a utilização do aplicativo que eu lancei, é o ganho que esse aplicativo tá dando para a empresa. Mas, assim, normalmente, produtos têm métricas muito mais claras, né? De quando que um time tá tendo sucesso ou não. O CCOE, eu imagino que deve ser muito mais complexo de encontrar esse tipo de métrica, né? É bem difícil. A gente todo ano tem essas discussões
informações de qual é o valor que a gente está entregando para a companhia. Esse é um problema não só do cliente na qual eu estou inserido, mas de todos os clientes que querem fazer a implementação, né, do CCOE. Por exemplo, agora eu estou auxiliando um outro time aqui da DTI a fazer, estão construindo dentro do cliente a estrutura, montando a estrutura do CCOE. E toda reunião na qual eu participo, sempre vem com a mesma pergunta, tá, mas qual o número que a gente, o que a gente vai entregar? Qual é a métrica? Qual é o nosso resultado, né? O mais fácil é custo, com toda certeza, porque é tangível, né? Tu tá gastando lá 1.000 euros por mês, R$1.000 por mês, e aí tu passa a gastar 300, tu sabe o que tu economizou ali naquele valor, né? 50% de economia. Então, acho que custo é o grande, para vender o CCOE, para dentro da empresa, eu acredito que o custo é a grande métrica, né? E as outras métricas aí vai muito nessas métricas de eficiência, que funcionam muito bem para os times de desenvolvimento, né? Tu garantir... Talvez diminuir um lead time, né? De entrega, alguma coisa assim. Voltado para produtividade, assim, né? Produtividade, exatamente, assim. Mas quando se fala externo para a companhia, acho que custo é o grande número, é a grande métrica que a gente entrega. Pelo menos é o que brinca, que é o que começa a nossa apresentação no final do ano lá dos resultados, é o slide primeiro, é o quanto a gente economizou, né? Mas tem alguns, tipo, muito intangíveis, tipo segurança. É o que eu tava falando. Se você tem um ambiente complexo, cada um faz de um jeito, é muito mais fácil você ter brecha de segurança. Se você tem tudo padronizado, é muito mais fácil controlar a segurança. Então, esse é um custo extremamente complexo de estimar, né? E se tiver uma falha de segurança, qual que é o prejuízo que você vai ter, sabe? É difícil de botar no papel e fazer entender, mas tem que botar no papel e tem que tentar gerar valor, né? Uma outra métrica que vocês falaram de lead time, ali, só para complementar, que é legal de comentar, um número que a gente teve, e logo no meio ali do CCOE ali, para esse cliente, né, foi a velocidade de entrada de novos produtos para cloud, né? Então, a gente tinha lá um mês, dias e dias de desenvolvimento para poder subir o recurso. Criamos os components, criamos os templates, e isso aí caiu para um dia. Maravilhoso um negócio desse, né? Dependendo da complexidade do produto, pega por exemplo, o CCOE hoje, ele é responsável pelo desenvolvimento de infraestrutura de alguns desses 32 times de produto. Então, o time de produto não tem mais DevOps e transferiu essa responsabilidade pro time de CCOE, né? E aí, o time do CCOE, dependendo da pessoa ali, né, obviamente, né, pela skill, mas é um dia e ele monta escreve toda a infraestrutura como código e sobe o recurso pro cara poder subir as coisas dele lá e poder trabalhar. Então, isso é uma outra métrica, né, esse lead time, né? E vocês têm alguma dificuldade, mudando um pouquinho de assunto, vocês têm alguma dificuldade em motivar os colaboradores, as pessoas que trabalham com o CCOE? Porque, querendo ou não, né, como eu falei, num time de produto é muito mais fácil você criar um propósito com aquilo, né? Porque você tem entregas muito claras. E um CCOE, talvez por essa característica de não ter entregas tão claras, métricas tão claras, seja até mais difícil da galera encontrar um propósito de trabalhar naquele time, sabe? Vocês têm dificuldade com isso? Não. Ah, que bom. Como eu disse, é um time, ele é diferente. A estrutura dele como time, ele é diferente. Pela característica, a gente não entrega produto, é mais difícil de mostrar o valor para a companhia e tudo mais. Porém, a gente tem uma característica das pessoas que trabalham com o CCOE, de serem pessoas que têm uma característica de gostar dessa parte de inovação, de aprender coisas novas, de entender como é que as coisas funcionam. Então, a motivação é muito em cima das coisas que estão acontecendo dentro do CCOE, né? Então, por exemplo, agora a gente está com esse processo de 2 novas clouds, né? A AWS e a BTP, que é da SAP, né? Então, tá fazendo um monte de POC, tá fazendo trabalho de... pessoas estão estudando. Eu brinco, faz 3 anos que eu estou nesse time de CCOE, né? E foi o primeiro time na qual eu trabalhei, tenho quase 20 anos de TI, né? Que eu trabalhei onde eu tinha 1 hora por dia, na verdade, 5 horas por semana dedicado a estudar. Eu poderia pegar um tema e estudar alguma coisa que fosse relativa. Então, assim, ela tem muito essa característica de pesquisa. Então, as pessoas acabam se motivando muito por esse lado de ser pesquisador, de aprender coisa nova, de implementar coisa nova. Então, essa é a grande motivação do pessoal aqui, né? Você falou que tinha gente demorando dias, semanas aí pra colocar o negócio de produção, tá colocando em horas agora. Eu acho que é uma baita motivação. Eu fico muito feliz com um negócio desse. Eu lembro da época que eu tinha que ficar mexendo nos pipelines, aí você vai subir um negócio novo, tem que configurar o pipeline todo do zero. Agora, com times de CCOE, processos, templates e scripts, de repente você clica no botão, nasce tudo. Cara, maravilhoso. Outro dia eu tava fazendo um sisteminha bobo aqui interno, né? E, claro, com o cursor lá eu consegui, lembrando que tem muito tempo que eu não programo de fato, né? Mas com o cursor super consegui, criei o sistema, ficou lindo, maravilhoso. Mas na hora de colocar um negócio em produção, o cursor me arrumou uma confusão. Eu fui seguindo os passos, mas, tipo assim, foi difícil, não foi fácil. E eu precisei de ajuda. Então, assim, seria excelente, né? Ter alguns templates, né? Algumas formas aqui de facilitarem o trabalho de colocar em produção, né? Só fazer um
um parênteses dentro do mesmo assunto, assim. Hoje o CCOE, ele, por definição, ele tem vários papéis. Então falou antes lá, tem o pessoal de infra, o DevOps, etc e tal. Mas dentro da estrutura do CCOE, hoje ele tem o papel do arquiteto, né? O arquiteto cloud, que vai pensar como tudo aquilo vai funcionar. Ele tem o papel do SRE, né? Que são as pessoas que vão manter a coisa funcionando. E aí é a galera que é responsável por capacitar os times de produto, dar suporte aos times de produto. A gente dá bastante suporte. E aí essa galera é motivada adora fazer troubleshooting de problema, né? Problema que ninguém acha, chama os guri lá que eles acham o problema. Então tem o arquiteto, tem o SRE, tem o pessoal de desenvolvimento, né? O pessoal de desenvolvimento mesmo, que vai trabalhar desenvolvimento de novos componentes, ou vai fazer as integrações. Hoje o CCOE acaba absorvendo muita integração entre a nuvem e outros sistemas da empresa, né? Por exemplo, a gente tem a integração lá do sistema de ticket com Azure DevOps, né? A pessoa cria o ticket, gera uma pipeline, ou cria o ticket e abre um card para o time de SRE diretamente na DO. Essas integrações, e a gente acaba entregando essas integrações para os outros times também, essas são responsabilidades do CCOE. Então ele tem esses múltiplos papéis, e aí cada um desses papéis acaba tendo uma carga de trabalho diferente, uma motivação diferente de como resolver o seu dia a dia, né? Não, legal. Então a equipe CCOE está dividida entre várias equipes, várias responsabilidades, com os seus principais pilares, né? Você podia repetir pra gente os principais pilares, Felipe? Hoje é padronização, como é que tu vai garantir a consistência de tudo que tu vai implementar, segurança e conformidade, e aí a gente tá falando de implementação de políticas, olhar atento aos sistemas, automações, etc e tal, otimização de custo, FinOps, acho que é o carro-chefe, né? A gente comentou ali das métricas, acho que é a grande métrica, garantir a eficiência operacional dos times de produto, e aí component, template, automação, entregar tudo que a gente pode entregar para os times de produto de forma que eles sejam eficientes e foquem no que eles precisam focar. E visibilidade e monitoramento, acho que é o último pilar aqui, de ter um olhar atento a tudo que tá acontecendo e isso fazer parte do dia a dia, né? Ou seja, com o CCOE bem implementado, um time de CCOE funcionando direitinho, a gente vai ter a aplicação mais segura, a gente vai ter mais produtividade no time, a gente vai ter uma infraestrutura com custo mais baixo e uma padronização de processo, deixando os desenvolvedores mais felizes. Olha que coisa bonita. Queria te agradecer então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por participar do Entre Chaves, compartilhar com a gente aqui várias experiências, vários insights que vocês já tiveram aí, vários casos de sucesso que vocês tiveram aí com o nosso cliente. Queria agradecer mais uma vez por você compartilhar com a gente e trazer tanto conhecimento aí. Eu que agradeço o convite mais uma vez aí, e eu brinco aqui que eu sou evangelista do CCOE, né? Se quiser me chamar pra falar do CCOE, por favor, fica à vontade aí. Mas deu para entender o porquê, né? É, exatamente. E aí, se vocês ouvintes que estão conosco até agora, se tiverem alguma dúvida sobre CCOE, manda pra gente, comenta no episódio, comenta nas nossas redes sociais. E é isso, até a próxima então. Valeu, pessoal, muito obrigado.